Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês e com as suas respectivas famílias. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, começando agora um novo trimestre, para juntos estarmos estudando a palavra do nosso Deus, que é viva e eficaz, que fala aos nossos corações, que transforma a nossa vida. Toda a palavra de Deus, como está escrito, é inspirada por Deus para nos exortar, para nos edificar. Então é muito importante nós estarmos estudando a palavra de Deus, ainda que seja um estudo online, Mesmo que estejamos à distância, mesmo que não estejamos juntos nas classes, no templo, mas ainda assim não podemos perder o foco de estudar a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual diário, que é um instrumento que Deus usa para que nós possamos conhecê-lo, nos fortalecer nele, conhecer a sua vontade, estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Neste trimestre, a nossa revista Palavra e Vida está com um tema muito interessante, os 10 mandamentos para os dias atuais. E ao longo de todo esse trimestre, nós estaremos estudando cada um desses 10 mandamentos e vendo a importância dele para o nosso tempo, para os nossos dias, a importância deles para o nosso tempo, para os nossos dias. Cada um desses mandamentos tem a sua importância, tem o seu valor, tem o seu significado. Às vezes nós desprezamos porque está no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o tempo da lei, foi escrito para o povo de Israel. E isso é verdade, sim, nós estamos no tempo da graça, mas toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. E se ela está ali, é porque Deus permitiu, Deus quer se revelar a nós através dela também. Então precisamos conhecer tudo que está escrito em toda a palavra de Deus, inclusive no Antigo Testamento. E lá em Êxodo, capítulo 20, também com uma repetição em Deuteronômio, capítulo 5, nós encontramos especificamente os 10 mandamentos, que é a lei, a aliança que Deus fez com o povo de Israel quando os tirou da terra do Egito. Então, os 10 mandamentos têm esse significado, esse símbolo para o povo, porque foram as regras, que Deus estabeleceu através da aliança que ele fez com o povo de Israel. Então, para que o povo de Israel pudesse ser abençoado, pudesse prosperar na terra que eles iriam possuir, eles deveriam se lembrar que Deus havia tirado eles lá do Egito, e então eles deveriam cumprir esses 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é um memorial, que Deus criou como uma aliança, como regras dessa aliança, para que o povo pudesse cumprir e então experimentar as bênçãos de Deus na vida deles. Mas cada um desses mandamentos tem a sua importância, o seu valor espiritual também para nós hoje. E é isso que nós iremos aprender ao longo de todo este trimestre. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem como tema relacionamento perigoso, Se encontra em Êxodo capítulo 20, a base da nossa lição, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 3, o versículo 3 mais especificamente destaca o primeiro mandamento. Então hoje o foco do nosso estudo vai ser o primeiro mandamento dos 10 mandamentos de Deus. Toda a nossa lição, a nossa revista desse trimestre foi escrita pelo pastor Romildo Lourenço, que é o pastor da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, no município de São João de Meriti, aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos ler a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. E logo após a leitura da palavra de Deus, nós estaremos orando e estaremos então iniciando o nosso estudo deste dia. Êxodo 20, do versículo 1 ao 3, eu estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Então, no versículo 3 está escrito assim, não tenha outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Não tenha outros deuses diante de mim.
E é este primeiro mandamento que nós estaremos estudando hoje através desta lição. Se você puder, feche os teus olhos nesta hora e vamos orar. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado a Deus por esta escola bíblica online. Muito obrigado pela vida da nossa igreja. Muito obrigado pela vida dos irmãos, ó Deus, que tem colocado, ó Deus, estes cultos, as escolas bíblicas online, na internet, no canal do YouTube. Obrigado por esses irmãos da técnica que têm abençoado as nossas vidas, colocando os cultos e as aulas online através da internet, do YouTube, para que nós pudéssemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos estudando o primeiro mandamento, ó Deus, dos 10 mandamentos que o Senhor entregou ao povo de Israel através da instrumentalidade de Moisés. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a compreender este primeiro mandamento, nos ajude a entender de que maneira ele ainda é importante para nós no nosso tempo hoje. Assim nós oramos, agradecidos no nome santo de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor ilumine e esclareça o nosso entendimento de todos nós que estamos assistindo essa escola online. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Relacionamento perigoso. Esse é o tema da nossa lição, com base no primeiro mandamento dos 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo capítulo 20. Mais especificamente, nós lemos do versículo 1 ao 3, e no 3 fala: não tenha outros deuses diante de mim. Ora, queridos, esses mandamentos foram entregues a Moisés e ao povo de Israel quando eles estavam caminhando em direção à terra prometida, Canaã, em cumprimento a uma promessa que o próprio Deus fez aos antepassados dos israelitas, Abraão, Isaque e Jacó. E em cumprimento a estas promessas de levá-los à terra prometida, tirando-os da casa, como nós lemos no versículo 2, da casa da servidão, da casa da escravidão, que era a terra do Egito, onde o povo de Israel se encontrava escravizado depois da morte de José, depois que outro faraó se levantou e que não conhecia a história de José, como José fez aquele país prosperar. Então, aquele novo faraó, vendo que o povo de Israel havia crescido demais em sua terra e poderia até dominá-los, então passou a exercer um governo sobre eles muito duro, escravizando-os e colocando-os a serviços pesados, como escravos mesmos, torturando-os e fazendo com que eles sofressem muito naquele lugar. Até que Deus resolveu libertá-los, e aí todos nós conhecemos a história que Deus usou Moisés como instrumento para libertar o povo de Israel da terra do Egito, levando-os a caminho da terra que ele mesmo prometera, como eu acabei de falar, aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E no caminho dessa jornada, quando estavam indo para a terra prometida, Deus então fez um pacto, uma aliança com o povo de Israel e entregou ao povo de Israel, como norma desse pacto, dessa aliança, a lei dos 10 mandamentos, além de muitas outras leis, né? Mas Deus entregou a lei dos 10 mandamentos, e hoje nós estaremos especificamente destacando o primeiro mandamento, que, como nós lemos no versículo 3, diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. E por que será que Deus teve essa preocupação de falar isso para o povo que ele escolheu, o povo que ele se revelou, o povo que viu grandes manifestações
desse Deus Todo-Poderoso ali na terra do Egito e também no deserto, tirando o povo do Egito, passando com os pés em seco pelo Mar Vermelho, vendo os egípcios morrerem afogados no Mar Vermelho, que depois se fechou e engoliu todos os inimigos do povo de Deus, enfim, vendo os milagres e as coisas que aconteceram também no Egito, como as 10 pragas. Por que Deus agora estava então falando para aquele povo: não terás, eu sou o único Deus, não terás outros deuses diante de mim? Deus, certamente conhecendo a fraqueza dos seres humanos e como os seres humanos, a despeito de terem feito tudo o que ele havia feito, os seres humanos são capazes de se corromper facilmente, de se deixar iludir facilmente. E já ali no primeiro dos 10 mandamentos, Deus está alertando ao povo: olha, não terás outros deuses diante de mim. Eu estou levando vocês a possuir a terra prometida, terra que mana leite e mel. Mas quando vocês chegarem lá e que eu entregar essa terra como herança para vocês, porque eu mesmo fiz essa promessa, vocês não devem se curvar diante dos povos daquela terra. Vocês não devem praticar as mesmas coisas que eles praticam, e não terás outros deuses diante de mim. Deus estava mostrando para o povo, através deste primeiro mandamento, que, embora não exista nenhum outro Deus além dele, mas as pessoas tinham e têm até hoje, por isso que os 10 mandamentos ainda são atuais, e nós estamos vendo esse tema, os 10 mandamentos para os dias atuais, o hábito de colocar coisas no lugar de Deus em suas vidas. E lá na terra de Canaã, existiam muitos povos que o povo de Israel deveria conquistar aquela terra. Mas Deus alertou: não se deixe influenciar por eles. Não pratiquem as mesmas coisas que eles praticam. Não adorem os deuses que eles criaram para adorar. Não terás outros deuses diante de mim. Deus sabia que os povos que viviam ali naquela terra, eles tinham muitos deuses. Eles adoravam muitas coisas que chamavam de deuses. E então estava alertando o povo de Israel para não terem a mesma atitude dos povos daquela terra que eles iriam conquistar e possuir por herança que Deus mesmo havia prometido. Era um relacionamento perigoso. Primeiro, um relacionamento com aqueles povos que Deus já estava mostrando que eles não deveriam se relacionar com eles. Inclusive, Deus orientou: não tomarás para ti as suas filhas como esposas, e nem darão as suas filhas para eles como esposa. Não era permitido por Deus que o povo de Israel escolhido pudesse se casar com as filhas e os filhos dos povos que viviam naquelas terras. Porque Deus sabia que quando esse tipo de relacionamento acontecesse, certamente um estaria influenciando o outro, e o povo de Deus então poderia, como de fato nós vimos ao longo de toda a história do Antigo Testamento, se corromper e se voltar para outros deuses. Relacionamento perigoso. Nós poderíamos até, na linguagem do apóstolo Paulo, falar que seria um jugo desigual, quando você se relaciona com pessoas que não professam a mesma fé que você. E aí não estou falando apenas de relacionamento conjugal, mas também pode ser aplicado nesse sentido. Não há comunhão entre as trevas e a luz, né? Isso é em qualquer sentido. Nós não podemos compactuar com as coisas erradas, porque compactuando com as coisas erradas, automaticamente nós também estaremos sendo levados a cometer erros. E isso em qualquer relacionamento, seja também um relacionamento conjugal, onde possa existir um jugo desigual. E ali então havia esse relacionamento perigoso, porque se o povo de Israel se deixasse envolver por aqueles povos que habitavam aquela terra, que eles iriam possuir, que eles iriam herdar,
eles estavam correndo o risco de se deixar influenciar por aqueles povos, pela sua cultura e pela sua religiosidade, como eu falei, como nós já pudemos perceber, e como a Bíblia mesmo nos mostra. Israel se deixou, de fato, influenciar. E a Bíblia ela é muito clara em mostrar que o relacionamento, existiu um relacionamento com Deus e também com os outros deuses, porque os povos que ali habitavam aquela terra, eles tinham muitos deuses, e o povo de Israel, que tinha só um Deus, também acabou se deixando influenciar e se voltar para adorar a outros deuses, deuses desconhecidos, deuses que não, na realidade não eram deuses, mas que foram criados e adorados por aqueles povos, e Israel então se deixou influenciar. E como diz o autor da nossa lição, foi justamente por isso que Deus escreveu, que Deus deu o primeiro mandamento. Podemos falar sim que Deus escreveu, porque nós sabemos que Deus entregou as tábuas a Moisés, escritas pelo seu próprio dedo. Por quê? Para que o povo de Israel não se deixasse influenciar pelos outros povos. Na verdade, este mandamento foi uma advertência, como diz o autor da nossa lição. Uma advertência que transmite uma profunda preocupação do Senhor com a integridade do seu povo. Integridade física, moral, psíquica e espiritual. Porque quando nós abandonamos a Deus, quando o povo de Deus abandona a Deus, quando o servo de Deus o abandona, nós incorremos em consequências que são graves para todas as áreas da nossa vida. A intenção de Deus foi de advertir o povo do perigo que existe em nos relacionarmos ou do povo se relacionar com quem quer que seja diferente do próprio Deus. Por isso o tema da nossa lição é um relacionamento perigoso. Se nós temos um relacionamento espiritual com qualquer outra coisa que nós colocamos no lugar de Deus em nossa vida, automaticamente este é um relacionamento que é abominável diante de Deus e perigoso, porque nós corremos o risco de perder a nossa vida eternamente porque nos afastamos de Deus. O primeiro mandamento, o autor diz que é a manifestação do amor de Deus ao seu povo. Se o povo se voltasse para outros deuses, automaticamente Deus o rejeitaria. Então, quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, Deus está mostrando o amor que ele tem para com o seu povo, o cuidado que ele tem para com o seu povo, para que o seu povo não virasse as costas para ele e não sofresse as consequências dessa atitude. O primeiro mandamento é um alerta. Se optarmos por Deus, teremos guarda, teremos carinho, teremos salvação. Mas se o substituirmos por algo ou alguém, estes nos trarão falsas e momentâneas alegrias, pois fora de Deus teremos humilhação, desesperança e condenação. É assim que o autor termina a introdução. E lembrando que ele menciona até um exemplo clássico de se afastar de Deus, que é a parábola do filho pródigo, que representando o povo de Deus, representando um servo de Deus, e o pai representando o próprio Deus, aquele filho ele se volta para o pai, pede toda a sua herança, que ele vai embora de casa e vira as costas para o seu pai e vai embora. E nós conhecemos bem a história que se encontra ali em Lucas capítulo 15. Aquele filho foi, gastou tudo que o pai dele deu para ele, porque dividiu a herança ainda em vida e deu para ele, ele foi e gastou tudo. Depois que ele gastou tudo, não tinha mais nada, se viu no fundo do poço, se viu cuidando de porcos, sentiu até desejo de comer o que os porcos comiam. Então ele se lembrou que na casa do pai dele, nem os empregados eram tratados daquela maneira. É a consequência de quem abandona Deus. As pessoas podem estar iludidas de que elas não dependem de Deus,
de que elas estão bem, de que são honestas, de que financeiramente elas estão bem e vivem bem com todas as demais pessoas. Mas se elas não têm Deus, elas se encontram na mesma condição em que aquele filho pródigo se encontrou, no meio de um lamaçal, no fundo do poço. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas aquele filho pródigo, ele se lembrou, na casa de meu pai, nem os empregados vivem dessa maneira. Os empregados são bem tratados. Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir que eu seja tratado como um dos seus empregados. E ele voltou, ou seja, ele se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu de estar vivendo aquela vida. E às vezes muitas pessoas precisam chegar ao fundo do poço para lembrar que há um Deus, que precisa abandonar os demais deuses que foram criados pelos homens, para se voltar para o único Deus. E aquele filho, então, ele se voltou para casa, pediu para o pai para ser tratado como um dos empregados, mas aquele pai não olhou para ele como um dos empregados, continuou olhando como um filho, chamou de filho e falou que o filho que se havia perdido foi achado. Estava morto, voltou a viver. Estar fora, longe de Deus, ter outros deuses, significa estar morto, significa estar perdido. E não é isso que Deus deseja. Por isso que ele fala para nós através deste primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E como há pouco nós já mencionamos, a própria Bíblia mostra que os outros povos, cada um tinha os seus deuses, né? Os povos eram politeístas, tinham muitos outros deuses e Deus estava preocupado para que o seu povo não se deixasse influenciar, para que o seu povo não se voltasse para a prática idólatra de colocar na sua vida, no lugar de Deus na sua vida, outros deuses. Era um relacionamento com Deus e com deuses. Não podia acontecer. Por isso que Deus falou: não terás outros deuses diante de mim. No finalzinho do primeiro ponto, o autor fala assim: os relacionamentos com ídolos podem nos trazer danos futuros terríveis. Por isso, é seguro crer em Deus e seguir o primeiro mandamento. Não coloque nada na frente de Deus. Não coloque nada na frente de Deus. E ali o autor vai citar Mateus 6,33. Os irmãos lembram que está escrito em Mateus 6,33? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, é seguro crer em Deus e seguir o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não coloque nada na frente de Deus. Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, porque qualquer outra coisa, e nós iremos ver já sobre isso, qualquer outra coisa ou pessoa que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida, essa coisa passa a ser um Deus para nós. Por isso, Deus deve ser o primeiro em nossa vida, deve estar no primeiro lugar na nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Palavra do próprio Jesus. E a última frasezinha desse primeiro ponto que o autor colocou para a gente deve nos chamar a atenção. 3 palavrinhas. Ele escreveu: Deus quer prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? O que tem tomado o primeiro lugar na sua vida? Será que é de fato Deus? Queridos, Deus deve ser o primeiro em nossa vida, em nossa família, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós pensarmos, em tudo, Deus deve ser a nossa prioridade sempre. E no segundo ponto da nossa lição, o autor vai nos chamar a atenção para o relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. No passado, a gente pode ver até através dos relatos bíblicos e através da história
da humanidade, como que cada povo tinha os seus deuses que eles criavam de pedra, de madeira, e até hoje também ainda existe deuses e ídolos que são adorados, que são criados, esculturas que são criadas, que são adoradas, e que envolve as pessoas religiosamente nesses cultos, nessa idolatria. Então, deuses do passado. Mas e nos dias atuais? Quais os deuses que as pessoas têm idolatrado? O autor, ele destaca aqui nesse ponto 3 deuses dos dias atuais. Você poderia pensar em muitos outros e talvez através desses também a gente pode até ir pensando em outros que estão atrelados, que estão juntos, que vêm junto com esses 3 que nós vamos mencionar aqui através da nossa lição nesse segundo ponto. E o autor, ele fala que 3 deuses que têm influenciado muito as pessoas nos tempos atuais. Mas eu posso falar que há muito tempo também isso influencia de outra maneira. O primeiro é o dinheiro, né? O dinheiro tem influenciado muitas pessoas. É até interessante que se tornou um Deus mesmo. As pessoas fazem tudo por dinheiro, fazem tudo por riqueza. E aí há pouco eu até mencionei um versículo, uma palavra de Jesus que eu não mencionei a referência porque eu não lembro, que fala: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É importante ter a nossa alma salva, né? Porque o próprio Jesus também falou: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, ajuntar tesouros nos céus, no reino de Deus, e não neste mundo. Quantas pessoas estão escravizadas pelo dinheiro? E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, versículo 10, ele vai falar que o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro não é o dinheiro em si. Embora o dinheiro passe a ser um ídolo, o dinheiro passa a ser um Deus para muitas pessoas, mas o dinheiro em si não tem mal algum. Mas o amor, amar o dinheiro, colocar o dinheiro como prioridade na sua vida, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A maioria das desgraças que nós vemos ao longo da história da humanidade está relacionada com o dinheiro, que é um desses deuses atuais que nós queremos destacar aqui juntamente com o autor da lição. O outro que ele destaca é o sexo. O que as pessoas também não fazem por sexo? As pessoas destroem suas famílias até. Sexo é um presente de Deus. Sexo é muito bom. Sexo é algo que Deus colocou no ser humano, mas para que seja feito com responsabilidade, de acordo com os critérios e princípios que o próprio Deus estabeleceu. Um homem e uma mulher casados, porque senão passa a ser fornicação, e a fornicação é algo que Deus abomina. Mas infelizmente o sexo, que era para ser algo prazeroso, algo bonito entre um homem e uma mulher, se tornou um Deus na vida das pessoas. E para alcançar esse prazer que elas sentem, elas são capazes de tudo. Vejam, queridos, como que esses deuses da atualidade têm influenciado muitas pessoas e têm levado muitas pessoas a práticas abomináveis, a práticas pecaminosas, a práticas que cegam as pessoas, que fazem com que elas pensem apenas nelas mesmas e não na sua família e numa sociedade como um todo. E o terceiro Deus atual que o autor destaca para a gente é o poder. O poder está relacionado com o dinheiro, com a influência também que as pessoas recebem, que as pessoas exercem sobre outras pessoas, o poder político, o poder bélico, o poder financeiro e até mesmo o poder religioso. Quantas pessoas exercem uma certa influência sobre outras pessoas por causa dessa questão religiosa, demonstrando ser quem de fato ela não é, demonstrando fazer o que de fato ela não é capaz de fazer, quando nós, na verdade, deveríamos atribuir tudo a Deus, porque tudo vem dele, e ele é o único Deus, ele é o nosso Deus, e é ele que usa as nossas vidas para a sua glória e para o seu louvor e para que o reino dele seja propagado.
devemos tomar cuidado, queridos, com esses deuses atuais, o dinheiro, o sexo e o poder. E aí também nós poderíamos mencionar, já que eu mencionei há pouco aqui que idolatria, nós idolatramos quando nós colocamos alguém ou algo, né, no lugar de Deus na nossa vida. Tem tantas outras coisas no tempo moderno, irmãos, que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida e às vezes nós nem percebemos. E aí eu vou falar, a tecnologia é algo que faz e que facilita muito para que as pessoas se afastem de Deus. Elas podem e devem usar a tecnologia, e principalmente para se aproximar de Deus, como nós estamos fazendo aqui, através da Escola Bíblica Online, dos cultos online, neste momento em que a igreja está meio que impedida de se reunir fisicamente. Se bem que nós precisamos repensar essas coisas. As pessoas na pandemia estão podendo fazer tudo. Estão podendo ir trabalhar, estão podendo ir ao shopping, estão podendo ir às escolas, estão podendo fazer algo que a gente imagina que vai ter aglomeração. Mas ir para a igreja não pode? Precisamos pensar nisso. Mas voltando, a tecnologia, queridos, infelizmente, ela pode ser usada para o bem, mas infelizmente muitos estão se afastando de Deus por causa da tecnologia. E aí, nesse sentido, a tecnologia passa a ser um Deus ou passa a ser um instrumento para que as pessoas coloquem deuses, entre aspas, no lugar do Deus poderoso na sua vida. O celular, a televisão, a internet, a TV, tudo isso é bênção. Agora, a maneira como nós utilizamos isso ou qualquer outra coisa, o futebol, o autor ele utilizou aqui um exemplo do futebol, por exemplo. Quantas pessoas, quando é final de campeonato, que o seu time está na final, deixa de ir para o culto para poder ficar assistindo o jogo de futebol? Ou assistir o último capítulo da novela preferida, o último episódio da série favorita. Queridos irmãos, tantas coisas têm tomado sutilmente o lugar de Deus na nossa vida. Mas as palavras de Deus no primeiro mandamento ainda são as mesmas para nós hoje. Não terás outros deuses diante de mim. Não devemos colocar nada, nem ninguém, mesmo que seja a nossa família, no lugar de Deus. Porque Deus sim recebe, Deus sim merece estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. E o autor termina este segundo ponto falando: a sociedade atual precisa urgentemente abandonar a adoração aos seus ídolos que não são apenas de pedra, madeira e bronze, mas de escravidão ao dinheiro, ao sexo e poder, e conceder soberania a Deus em sua vida e atitudes. Não se deixe escravizar pelos deuses do nosso tempo, mas conceda a Deus soberania, prioridade na sua vida e atitude. Concedamos a Deus, porque eu preciso me incluir nisso também, soberania, prioridade nas nossas vidas e atitudes. E no terceiro e último ponto da nossa lição, queridos, o autor ele nos faz um alerta para que nós possamos tomar cuidado com as ofertas dos falsos deuses nos dias atuais. Porque os falsos deuses eles têm muito a nos oferecer. Coisas, entre aspas, aos nossos olhos boas, que nos atraem. E aí o autor ele até toma como exemplo Daniel e seus amigos, que eles ofereceram para eles o banquete na mesa do rei da Babilônia. Mas eles recusaram participar dos manjares do rei da Babilônia. Interessante, porque o autor até coloca aqui que muito provavelmente nos dias de hoje, os adoradores de Deus diriam que este ato, o ato de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego terem rejeitado os manjares do rei da Babilônia, né, os adoradores dos deuses de hoje, da atualidade, diriam que este ato
Neste ato, eles estariam recebendo suas recompensas, afinal, estavam saboreando finas iguarias. O que muitas pessoas não fazem para estar no meio das pessoas da alta sociedade, participando de eventos, né? Pessoas se deixam corromper pelas ofertas dos deuses nos dias atuais. Além disso, queridos, o autor dá como exemplo o próprio Jesus na tentação, quando Satanás tentou a Jesus, ofereceu tudo para Jesus, mas Jesus não se prostrou diante dele. Sabe por quê, queridos? Jesus, além de ter usado a palavra do próprio Deus para combater o diabo, porque Jesus sempre falava assim, mas também está escrito, Jesus lembrou para o diabo que se prostrar somente diante de Deus, porque somente Deus é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração, e somente Ele é digno de que nós tenhamos a nossa vida consagrada a Ele. E sabe, queridos, uma das coisas que o diabo tem ofertado, os deuses dos dias atuais têm ofertado e que as pessoas têm se deixado influenciar, é de que eu sou boa, eu sou honesta, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém. É um engano muito grande que as pessoas neste tempo têm se deixado influenciar recebendo as ofertas dos deuses dos dias atuais. E o autor, nesse terceiro ponto, ele termina justamente falando sobre isso. Ele fala, muitos nos dias de hoje estão rejeitando os falsos deuses. Não estão se prostrando diante dos deuses para adorá-lo. Cumprem parcialmente o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Mas estão substituindo ídolos pelo vazio existencial. Pessoas abandonam o vício, pagam suas contas em dia, não adulteram, não se prostituem, mas esquecem de adorar a Deus. Esquecem de servir a Deus. Como eu falei há pouco, são pessoas que procuram viver uma vida honesta, uma vida digna. Não estão se voltando nem para outros deuses, se influenciando pela religiosidade, mas, ao mesmo tempo, acham que não precisam de Deus, que não precisam adorar a Deus. São ofertas que os deuses, que o diabo, tem colocado para as pessoas. E assim, elas vivem o seu bem-estar e esquecem do principal bem-estar, que é espiritual, que é adorar a Deus, que é buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. O autor termina falando, é necessário entender bem o primeiro mandamento. Não basta recusar as ofertas dos falsos deuses. É imprescindível oferecer a Deus, por meio de Jesus, nosso sacrifício de louvor, nossa adoração sincera. E para concluir e finalizar o nosso estudo, responda para si mesmo, o último parágrafo para o pensar e agir. Responda para si mesmo, Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida e adoração? E aí, querido? E aí, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga? Eu estou me fazendo esta pergunta. Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida e adoração? É exatamente sobre isso que trata o primeiro mandamento. Nossa vida só tem sentido se Deus estiver em primeiro lugar. Deus é o nosso porto seguro. Amém? E por isso eu quero ler a referência final que o autor coloca aqui. Isaías 41, versículo 10, que é um versículo muito conhecido. Palavras desse único Deus que deve ser a prioridade na nossa vida, que deve ser o único a quem nós devotamos adoração. As palavras dele, para mim e para você, em Isaías 41:10, são: não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não se preocupe com tudo que você pode estar passando ou ainda passará. Nós precisamos sempre lembrar que não podemos ter nenhum outro Deus na nossa vida além do Deus poderoso, porque Ele vai ser sempre o nosso porto seguro. Ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Palavras de Jesus na grande comissão, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se nós temos Deus, do que mais nós precisamos? Guardemos esse primeiro mandamento em nosso coração e não deixemos que nenhum outro Deus, nenhum outros deuses possam ocupar o lugar na nossa vida que pertence somente a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Feche os teus olhos se você puder e eu quero orar agradecendo a Deus neste momento. Obrigado, Deus, por esta lição. Obrigado pelo primeiro mandamento da tua palavra. Que o Senhor verdadeiramente seja o único Deus na minha vida, na vida do meu irmão e do meu amigo que estuda a palavra de Deus nesse momento conosco, na vida da primeira igreja batista em Mutondo, na vida do teu povo espalhado em toda a terra. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja o único Deus nas nossas vidas. Que nós possamos apenas nos voltar para o Senhor, adorando o Senhor, porque somente o Senhor é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado pela vida dos irmãos e amigos que estão estudando a palavra conosco através desta escola bíblica online. Que todos nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Possamos conhecer mais a Tua palavra, os Teus ensinamentos e possamos ser fortalecidos cada vez mais na presença do Senhor. Que o Senhor seja, somente o Senhor seja o nosso Deus, hoje e sempre. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus, pedindo a Tua bênção para todos nós, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querido amigo. Não terás outros deuses diante de mim. É a palavra do Senhor para você nesta hora. O que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida? Tire o altar da sua vida, que é o seu coração. É o altar de Deus. É o lugar de Deus na sua vida, na sua mente. Nada mais pode ocupar esse lugar, porque se ocupar, de fato você está deixando Deus de lado e está se voltando para a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.